Boa noite, caros colegas da Ideia Criativa Cursos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para debatermos aqui no Café Crítico com o professor Davi Barbosa. O Café Crítico é uma iniciativa da página Serviço Social Brasil e da plataforma Ideia Criativa Cursos em resposta à solicitação de vários profissionais de várias partes do Brasil que por muito tempo me pediram para criar um canal dessa forma. Eu gostaria de oferecer com participação de outras pessoas, outros profissionais de outras áreas, e a seu turno, a seu tempo, isso vai acontecer porque eu quero montar uma base bem sólida para discutirmos sobre os temas mais polêmicos, os debates mais necessários que existem a nível de Brasil a respeito das propostas do serviço social, do projeto ético-político, do código de ética, da representatividade profissional e da categoria profissional. Os dois temas escolhidos hoje para criticar, debater, polemizar, provocar o debate, chamar a discussão, é a TV Globo e o socialismo. Existe aí uma junção entre as duas coisas com as quais eu gostaria de falar. Em primeiro lugar, gostaria de deixar bem claro e aberto e público que faz mais de 10 anos que eu assisto Rede Globo em casa. Raramente vejo alguma coisa dela. Não acrescenta nada, então não me deve nada, eu também não lhe devo nada, a não ser a crítica que vou tecer hoje aqui. E acredito que muita gente perde muito tempo com televisão. É um lazer nocivo à saúde mental, não produz nenhum resultado de descanso, de lazer de fato, é uma ilusão utópica, no final você está tão cansado como antes. Muito mais proveitoso seria a leitura de um livro, o passeio numa praça, num jardim, com um amigo, um parente, uma pessoa do seu convívio, seria muito mais proveitoso do que estar à frente da televisão. Dada em vista a falta de segurança pública que temos hoje, de repente, a leitura de um livro seria muito mais interessante. Então vamos entender como é que funciona o sistema midiático. Em tese, na teoria, o sistema midiático deveria ser um instrumento que denunciasse as mazelas sociais para a sociedade e chamasse a sociedade para a participação popular, para o domínio da governança. Em tese, é isso que se prega quando se estuda o jornalismo, a liberdade de imprensa, mostrar a verdade e somente a verdade. Há muito tempo, isso deixou de ser uma prática e se tornou apenas uma ilusão, uma utopia. O sistema de televisão hoje é mentiroso, deturpa as verdades, distorce a verdade. Então a mídia, a imprensa hoje se tornou um instrumento de poder. Não tem exceção, infelizmente. Para muitas coisas há exceções, mas para a mídia brasileira não tem exceção. Ela é um instrumento de poder, que luta especificamente por uma ideologia política baseada no princípio acumulativo. Descobriu-se que a mídia é um poderoso instrumento de poder e a partir disso ela faz campanha política para quem ela escolhe, para quem lhe beneficia mais. Ela sonega os impostos, ela sonega com suas obrigações em relação à sociedade, ela se aproveita da solidariedade do povo brasileiro com tal Criança Esperança, que é um lixo, é a privatização da assistência social de um certo modo e, acima de tudo, mais uma forma de sonegar impostos. Então não tem nada de bom que sai dali, por isso eu não assisto. Mas não é de se estranhar, uma vez que a Globo é mantida pelas grandes empresas capitalistas do Brasil. São essas empresas que pagam os anúncios que serão veiculadas para todas as casas, todos os lares do Brasil, os 4 cantos do Brasil, vão chegar esses anúncios para as pessoas que estarão assistindo do outro lado. Então a empresa, como a religião hoje, é um instrumento capitalista, de acumulação capitalista, que tem por opção explorar aqueles que já são vulnerabilizados para acumular sobre eles. Então a ideologia de massa se constrói aí, a alienação é um instrumento de alienação, tal qual é o emprego, e tal qual também se tornou a religião hoje. Eu faço uma comparação bem simples entre a religião e a mídia brasileira. Elas estão muito parecidas. São coisas boas que, pelo uso corrupto, ganancioso da sociedade como um todo, se tornou em um instrumento de escravização da mente, um instrumento de acumulação capitalista, um instrumento que tem como único objetivo explorar o menos informado para dele arrancar dinheiro. Então se tornou essa máquina e para fazer essa exploração, para ganhar esse dinheiro, ela está disposta a qualquer coisa, a produzir notícia mentirosa, ela está disposta a criar um marketing mentiroso, ela está disposta a desenvolver uma proposta que aliene mais e informe menos,
E assim ela vai, e continua. Não é à toa que você vai ver um Big Brother Brasil com milhões e milhões de pessoas assistindo, com o Ibope lá em cima, e as pessoas ligando, enchendo a Globo, porque aquelas ligações rendem dinheiro para a Rede Globo. Então nós temos hoje no Brasil uma classe de pessoas extremamente manipulável. Daí novelas fazerem tanto sucesso. Daí programas de baixa estrutura intelectual que não acrescenta absolutamente nada fazerem tanto sucesso, como é o caso do Big Brother Brasil e outros programas de fofocas de família, que tem muito na televisão brasileira, que não acrescenta absolutamente nada, muito pelo contrário, só nutre comportamentos que já estão fundamentados no fato social, que já fazem parte de uma construção nociva, de uma cultura popular extremamente nociva. Então, ao longo do tempo, ela se estabeleceu no poder para controlar a mente das pessoas. Ela vai fazer qualquer coisa, ela vai escolher um lado político, ela já escolheu esse lado político. Ela vai vender uma imagem que lhe traga benefício, que lhe acrescente alguma coisa, que lhe acrescente algum resultado financeiro. Não importa que benefício seja esse. Nos últimos anos ela tem sofrido uma acentuada queda de telespectadores, de apoiadores, em função disso, porque as pessoas estão estudando, estão se esclarecendo, estão começando a perceber que um copo vazio não tem nada a oferecer. Uma tigela vazia, um deserto árido não tem nada a oferecer. E em voltas com a questão do poder, o instrumento de poder. Então a mídia é um instrumento de poder. E aí hoje tivemos algumas discussões ao longo dessa semana aqui na página Serviço Social Brasil a respeito de socialismo. E eu vou voltar novamente a falar sobre a Globo, mas eu quero fazer essa junção aqui para a gente expandir um pouco essa ideia aqui no Café Crítico. Então as pessoas veem, quando alguém se intromete, se decide falar sobre socialismo, ele comete o primeiro erro, que é dizer que Cuba é socialista, que é dizer que a Venezuela é socialista. Quando nós, dessa página, falamos de socialismo, em primeiro lugar, não estamos falando de sistema de governo socialista. A primeira coisa que precisa ficar clara é essa. Nós estamos falando de socialismo científico, que é uma teoria acadêmica e científica desenvolvida por Karl Marx e Engels, mas não só por eles. Depois deles tiveram muitos outros que aprimoraram, amadureceram, contradisseram, enfim, refutaram, afirmaram as teorias criadas por Karl Marx, e a partir daí então nasceu o socialismo científico, que é uma teoria que estuda a relação do capital e do trabalho, dos trabalhadores com o capitalismo, a luta de classe, a mais-valia, a propriedade privada. Analisa as questões de governança e administração pública como um todo, no sentido de que um grupo pequeno de pessoas detém a riqueza e o restante é excluído desse processo. Então, socializar a riqueza quer dizer tornar a riqueza pertencente a todos. No amadurecimento das ideias de Karl Marx, ele vai falar a respeito da criação de um modelo de governo baseado na administração pública e na administração gerada pelo povo. E depois, que chama-se socialismo. Depois disso, há uma transição para aquilo que virá a ser o comunismo. Um país sem governo, administrado pelo povo e somente pelo povo. Então, pessoas que não entendem de socialismo, quando eles vêm conversar aqui na página Serviço Social Brasil, enche a página de foto de Cuba, da Venezuela, da Rússia, da China e de tantos outros lugares, e esquecem que nós temos hoje mais de 20 correntes de socialismo no mundo, que são diferenciadas, que se estabeleceram baseadas no princípio do entendimento de um determinado homem. Assim como acontece com qualquer ideia, com qualquer ideologia, gera interpretações diversas. Então se aplica essa interpretação diversa e aí se apropria do termo simplesmente para ter uma forma de controlar a situação. Então afirmo aqui categoricamente que Cuba não segue o modelo socialista discutido, debatido, dialogado dialeticamente por Karl Marx, nem Cuba, nem a Venezuela, e poderia aqui explicitar N fatores para os quais ela não se enquadra no princípio do socialismo científico. Mas, em função da demanda de tempo, eu não o farei. Só peço às pessoas que falam sobre socialismo, primeiro, antes de falar, tente entender. Não fique apenas sendo manipulado pelo que a mídia diz. Por que a mídia tem medo do socialismo? Porque no socialismo o poder pertence ao povo.
e não as estruturas empresariais, políticas, governamentais. O poder pertence ao povo. Quanto mais socialista fica o país, com mais autoridade fica o seu povo. Com mais poder de mando no governo tem o povo. Então, a primeira regra de que um país em que tem um ditador não pode ser socialismo é o fato de que o povo não tem poder. Como é que se socializa o poder num país em que um só manda? Gostaria que esses críticos do socialismo, que dizem que a Venezuela, por exemplo, é socialismo, me digam como. Como é que se entende um governo rico, que tem tudo, que come do bom e do melhor, que tem dinheiro, em função do seu povo pobre, que não tem nem o que comer, que na Venezuela não tem o que comer. Como é que se entende também o princípio, por exemplo, do preço da gasolina lá embaixo, quando o produto interno do país deveria ser valorizado para que houvesse a sociabilização dessa riqueza entre seu povo e não fosse vendida a preço de banana para o exterior, com os sentidos mais espúrios possíveis. Enfim, não existe governo socialista quando quem governa é um ditador. No socialismo não há como se entender a ditadura. A força tem que ser do povo. O governo é do povo. O estabelecimento daquelas ações que sejam não assistindo a nenhum programa de nenhuma emissora, boicotei faz tempo, não há nada interessante. Margarete Santos. O jornalismo era a única programação que me chamava atenção depois de todos os escândalos. Enfim, hoje não tem mais jornalismo. Hoje só tem o meu interesse primeiro. Mas voltando para a questão do socialismo. Então, o socialismo puro, verdadeiro, legítimo é aquele que quem governa é o povo. Ele se enquadra muito bem na democracia e ele se encaixa, ele se confirma e se aglutina na democracia. Não existe socialismo onde um ditador governa e só ele tem poder. Não existe socialismo onde existe uma mídia mentirosa ou existe só um tipo de mídia, que é aquele governado pelo poder do governo, e somente isso. Não existe socialismo onde uma parte da população tem comida e a outra não tem, já que o termo é sociabilizar a riqueza. Assim como não existe socialismo onde se faz um tipo de governo baseado no princípio de acumulação financeira somente no governo, sem distribuir a renda para os seus pares. Então, no entendimento do princípio do socialismo, da distribuição de renda, da mais-valia, da distribuição do capital acumulado, da distribuição da alimentação e principalmente da socialização do poder instrumental do governo, que não acontece em nenhuma dessas possíveis sociedades socialistas que existem pelo mundo, que as pessoas dizem que é um socialismo deturpado, um socialismo que não deu certo porque foi deturpado já na sua origem e foi se deturpando ainda mais. Hoje, os países, como já disse aqui várias vezes nessa página, os países que estão dando certo, que estão crescendo, evoluindo, viabilizando direitos humanos, respeitando a cidadania, a individualidade do sujeito, são aqueles que têm mesclado as partes boas de todas as ideologias. Existem princípios bons em todas as ideologias. Então, a mescla da diversidade dessas ideias, desse pensamento científico, é que gera um sistema de governo eficiente, incluindo todos sem segregar, distribuindo o poder, socializando a riqueza, socializando principalmente o poder. Existem países que socializam a riqueza, mas não socializam o poder. Existem países que socializam o poder, mas não socializam a riqueza. Nenhum desses dois dá certo. Existem países que a informação não é socializada. Isso está acontecendo aqui no Brasil agora. Ela é manipulada a seu bel prazer, ao entendimento das classes, para satisfação de uma parte da sociedade. O Brasil está bem dividido em lutas de classe, sempre esteve, só que no passado a luta de classe do Brasil não era visível, havia uma classe que sabia o seu pertencimento e a outra que não sabia a quem pertencia. Hoje nós temos uma classe bem desenvolvida, uma luta de classe bem desenvolvida, as pessoas estão entendendo bem como funcionam essas classes. O grande problema de hoje é que tem muita gente que pertence à classe vulnerabilizada, excluída, que está lutando em função dos direitos e dos deveres e daquilo que é benéfico para a classe mais rica, e muita gente da classe mais rica que não está lutando nem por si e nem por ninguém. Então está um esvaziamento da responsabilidade baseado no princípio da individualidade. Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Nós estamos vivendo num país extremamente individualista e, em função disso, as coisas tendem a piorar e muito, enquanto esse individualismo não parar de acontecer. Em que país é esse que nós estamos vivendo que uma mulher é bulinada dentro de um metrô, com todo mundo vendo, o que as pessoas fazem é virar o rosto e ninguém toma nenhuma postura para defender aquela mulher. Ela é bulinada, ela é vilipendiada, estuprada ali dentro do ônibus, e ninguém faz nada. Nós estamos vivendo uma situação em que um idoso é espancado, roubado no meio da rua, as pessoas passam e só viram a cara e não fazem nada. Nós estamos vivendo uma situação em que as mulheres apanham dentro dos shoppings, nas rodoviárias, nos metrôs, no meio da rua, e as pessoas só fazem desviar o olhar para fazer de conta que não estão vendo. Esse individualismo é altamente prejudicial para uma sociedade que devia ser coletiva. O direito que você não defende hoje é o direito que vão te negar amanhã. O direito que você permite omissamente que seja violado hoje é o seu direito que será violado amanhã. Então, diga não à Rede Globo, defenda as propostas de inclusão social, de distribuição de renda, de respeito à dignidade humana, aos direitos humanos e, acima de tudo, defenda o projeto ético-político do serviço social. Muito obrigado por você que me assistiu até agora. Fiquem todos com Deus.